Oi, oi! Eu sou a Cíntia do Refúgio 21. Eu sou o Johnny do Refúgio 21. E esse? Alguém entendeu? É isso aí! Vamos para o vídeo de hoje. Eu não sei. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. E finalmente esse vídeo chegou. Lembra que eu prometi dar umas dicas de como inserir o seu filho na leitura? Eu organizei para vocês 6 dicas valiosas de como incentivar seu filho na leitura desde bebezinho. Não importa a idade dele, mas eu vou mostrar para você, desde bebezinho você deve tomar suas providências. Se você conhece alguém que possa se beneficiar com esse vídeo, compartilha lá, chama todo mundo. Como é que eu faço para ler, para fazer uma leitura com o meu bebê? Será que funciona se eu pegar um livro e começar a ler para ele? Vamos ler esse aqui? Gepeto era um carpinteiro talentoso que fez um brinquedo especial. Tá interessado, não? Quando Gepeto terminou seu trabalho, ele disse para o brinquedo: Run. ai, 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 ai. E sem mais delongas, vamos para a dica número 6. A dica número 6, sempre que você for dar um passeio pelo shopping com seu filho, tenha como parada obrigatória uma livraria, um sebo, uma feira do livro quando você for a um outro evento. Se você passear por uma rua, por um parque que tiver uma estante de livros, dá uma paradinha ali, folheie alguns livros ali com seus filhos. Essa dica vai fazer com que seu filho se sinta já desde cedo mais familiarizado com o ambiente dos livros. E era isso que nós fazíamos desde que a gente começou a passear com o Johnny. Inclusive, sempre quando a gente volta lá, o Johnny já sabe, já pega o caminho, que ele sabe onde tem o que interessa a ele. Dica número 5. A dica número 5 se refere a você fazer uma boa seleção dos livros que você vai adquirir para o seu filho. A minha dica é adquirir um tema que vai chamar a atenção dele de alguma forma, mas cuidado para não ficar refém do que ele acha legal. Como assim? Por exemplo, o Johnny sempre gostou de histórias em quadrinhos, tanto que ele tem coleção de gibi da Turma da Mônica. E ele também sempre gostou de super-heróis. Mas se fosse deixar para ele escolher, ele sempre ia querer a mesma coisa. E lembre-se, seus filhos não têm tanta experiência de vida para dizer o que realmente é bom para eles. Então, é interessante a liberdade deles, não adianta a gente impor alguma coisa, porque não adianta colocar uma literatura clássica para o filho se ele não vai gostar. Mas como é que você vai saber se ele gosta ou não se ele nunca viu? Se ele nunca teve experiência? Arrisque um pouco, compre alguma coisa diferente. O Johnny tava nessa vibe dos quadrinhos da Turma da Mônica e de super-heróis, e eu queria que ele lesse alguma coisa diferente para variar um pouquinho o repertório dele. E foi assim que eu, pesquisando, achei o livro da Casa da Árvore. Para quem não viu o vídeo, dá uma olhadinha no meu canal, que nós fizemos um vídeo sobre o livro da Casa da Árvore de 3 andares.
E nós estávamos passeando na livraria num dia desses e eu vi o livro da Casa da Árvore. Como eu já tinha pesquisado, eu falei pra ele, ó, vamos levar esse. A princípio ele torceu o nariz, porque era diferente pra ele, tinha muito texto, era um livro grosso, era diferente do estilo que ele vinha lendo. Mesmo assim, eu trouxe pra casa e já no primeiro dia, na hora da leitura, antes de dormir, nós lemos e rimos muito com o livro. Tanto é que depois nós adquirimos mais 5 livros da coleção e por ele já teríamos bem mais. Em contrapartida, eu querendo trazer outro tema, eu comprei um livro que retrata a história do Brasil de uma forma um pouco mais lúdica para crianças, só que ainda assim traz uma linguagem um pouco mais rebuscada. Ele não gostou. Não vou insistir, claro, mas o livro vai ficar ali, daqui uns 2 anos, de repente, ele se interesse mais. E a dica número 4, uma coisa que eu tô aplicando hoje no meu dia a dia, comecei não faz muito tempo, a falar sobre as minhas leituras. Eu tenho os meus livros e ele me vê lendo e de vez em quando ele pergunta sobre o que é esse livro. Por exemplo, eu comecei a ler o Drácula e ele se interessou pela história. É claro que é uma história meio de terror, então tem algumas coisas que a gente pode omitir, mas dá para contar de uma forma que não vá assustá-lo, claro. Cada parte da leitura ele vinha perguntar: então, já pegaram o vampiro? A menina já virou vampira? Tem um livro que eu tô lendo pra ele também, que é Alice no País das Maravilhas, porque ele tem uma linguagem mais rebuscada. Então ele desistiria da leitura muito rápido por conta disso. E é um clássico. Tem pessoas que são super contra clássicos. Eu acho interessante as nossas crianças conhecerem. E é claro que se você impor a uma criança uma leitura de um clássico com uma linguagem mais difícil, é mais fácil que ela desista da leitura mesmo, né? Então mais vale você ler para a criança um clássico desse e deixar os livros com uma leitura um pouco mais fácil para que ele leia. Lembrando que essa dica é aplicável a uma criança um pouco mais, sei lá, depois dos 6, 7 anos. O Johnny tá com 8 anos, né? Então, eu já consigo tratar de muitos outros temas com ele. Dica número 3. É importante ter uma rotina de leitura. O Johnny, por exemplo, sempre antes de dormir, tem a historinha. Se a gente estava sem um livro na mão na hora, a gente inventava uma história, mas sempre tem que ter uma história antes de dormir. E até hoje, ele tá com 8 anos. Hoje é claro que ele também lê, mas antes de dormir, não pode faltar a leitura. E a dica número 2, muitos podem estar se perguntando por que essa não é a dica número 1, por que isso não é o mais importante. Eu vou explicar depois para vocês com a dica número 1. Mas, como eu acho muito importante que você seja o exemplo, sabe aquela frase que para mim não faz sentido? Que é faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Então, não funciona, né? Por quê? Porque seu filho vai seguir o seu exemplo e não o que você fala para ele fazer. Esquece isso. Dê livros à sua criança. Por que essa é a dica número 1 e não a questão de ser o exemplo? Porque mesmo se você não tem o hábito de ler, não tem esse costume, você ainda pode ter um filho leitor se você tiver sempre livros em casa. Compre livros para seu filho, espalhe pela casa. É uma chance a mais seu filho se interessar pela leitura. Eu mesmo nunca tive esse incentivo em casa, né? Meus pais não tinham o hábito de ler, mas eles sempre compravam livros. A minha mãe sempre trazia os gibis da Turma da Mônica. Eu lembro que eu era muito viciada em gibis, então ali começou a minha paixão por leitura. Eles compravam de vez em quando umas coleções de enciclopédias. Eu lembro que eu ia para a escola, eu já sabia o nome completo do Dom Pedro I, que ele tem 16 ou 17 nomes, né? Por conta dessas coleções que meu pai comprava. Era uma diversão para mim, apesar de eu nunca ter visto meus pais com um livro na mão, lendo. Então, mesmo que você não tenha esse hábito, eu aconselho a você adquirir esse hábito, claro, que vai te abrir outros horizontes, mas não se sinta assim tão culpado, tão pressionado também. Apenas adquira livros. Aí você pode se perguntar, tá, mas o meu filho é bebê ainda. Eu devo dar um livro para o bebê? O Johnny tem livros desde os 4 meses de idade. Então, se o seu filho é um bebê ainda, você pode comprar aqueles livros de pano, de brincar na banheira. O importante é ele brincar, folhear.
A ideia é o contato com o livro, é o vínculo que ele começa a ter com esse tipo de material desde bebê. Então, deixe ele brincar, de folhear, aponte para as imagens, comente as imagens com ele. Não é necessário que você leia o livro, conte a história quando ele é um bebê ainda. Se ele já tiver mais de 2 aninhos, ele já consegue criar algumas historinhas da cabecinha dele com os desenhos. E deixe que ele conte a história do jeito que ele quiser. Show! Quem ajudou a ver? A chuva é muito brava. Ô, mãe! Acabou a história, filho. Aqui. Mas conta pra mãe desde o comecinho, então. Não sei contar esse começo. Não sei contar essa história. Sabe, você tava contando? Quer ver? Mas na hora que você leva com ele, Hum. não é assim, né? O quê? Não é? Quem é esse aqui? Esse é o Lex. Alex. Ele é Lex. Uhum. Esse carro aqui é Lex. É. E o que ele fez? Lembrando que, apesar de eu sempre ter pesquisado artigos sobre o assunto desde que eu engravidei do Johnny, as minhas dicas são da experiência que eu tive com o Johnny. Então, quer dizer que depois de eu aplicar todas essas regras, essas dicas legais, aí meu filho vai ser um apaixonado por leitura, um amante da leitura, vai ser viciado em livros? Sinto lhe informar, não é bem assim. É claro que tem algumas crianças que já têm uma predisposição para gostar mais de leitura. Vai ser mais fácil com algumas crianças, com outros não. Com outros você vai ter que insistir, insistir, insistir. Isso tem que fazer parte do dia a dia. Lembra de deixar a sua dica. Ela pode ser muito valiosa. Eu tô curiosa para saber qual é a sua dica para incentivar as crianças à leitura. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível e se inscreva no meu canal. Até o próximo!